Então, nós estamos aqui na TV Del Rey recebendo o professor Aloysio Barros. Aloysio Barros é professor de universidade, de várias universidades, né, e especialista em economia, já trabalhou em várias áreas dessa área, né, no setor de economia, mas hoje responde pela presidência do PSDB de São João del Rei. E nós vamos abordar dentro desse aspecto, né, essa conjuntura política nacional entre PSDB e PT, que são as duas forças que estão polarizando aí o debate nas eleições presidenciais e provavelmente também em alguns estados. Professor Aloysio, qual é a diferença hoje básica entre o PT e o PSDB? Porque eu vejo que não existe muita diferença entre um partido e outro. Olha, os dois, de fato, o PSDB e o PT, eles têm muitos pontos de convergência, né? São outros partidos social-democratas, né? A matriz teórica, doutrinária deles é a social-democracia. E o que é a social-democracia? É a ideia de que a economia de mercado não pode funcionar livremente, ela tem que ter socialmente regulada, ela tem que funcionar em benefício da população, né? Essa é a nascente, a essência da social-democracia. O PT e o PSDB têm essa fonte de doutrina, né? Assim como o PDT também tem social-democracia. O Brizola gostava da social-democracia. Mas o PDT apoiava-se muito da figura do Brizola, e como o Brizola faleceu, ele diminuiu de tamanho. Ao passo que o PT e o PSDB continuam partidos de grande expressão, de grande liderança. Mas você acha que a presença do Lula no PT não seria igual à presença do Brizola no PDT, sendo que dizem que o Lula é maior do que o próprio PT, né? A figura do PT, por exemplo, foram 4 campanhas de presidente, nas 4 campanhas o Lula foi o candidato, né? E hoje ele não pode ser candidato, né? Porque ele já foi reeleito. Então o PT hoje tem que mostrar uma outra liderança, construir essa outra liderança. Essa é uma divergência do PSDB. Eu falei que nós temos convergências com o PT em várias coisas. Social-democracia, né? A questão social é importante para o PT e é muito importante para o PSDB. Você vê que a atual Bolsa Família teve sua origem na Bolsa Escola, que é uma coisa do PSDB, começou em Campinas, né? E sempre fez parte do programa do PSDB. E sem falar a estabilidade econômica, que é uma grande conquista do PSDB, que o PT procura manter no governo, né? Dizia o contrário, mas na hora que assumiu o governo, ele, né, manteve a política econômica que, né, eu vou chamar os pilares da política econômica do governo anterior. Quais são os pilares dessa política econômica do governo anterior? Quer dizer, a independência operacional do Banco Central, né, na política monetária, no combate à inflação, né, no sistema de metas, né, isso é o pilar, é esse. A responsabilidade fiscal é outro, né? E o terceiro pilar é o campo flutuante, né? Que foi muito difícil, essas 3 conquistas do PSDB, conquistas institucionais, que são muito importantes para consolidar uma democracia. Isso foi plantado lá com o PSDB, né, no período do Fernando Henrique Cardoso, 18 anos. Inclusive, 1994 a 2000, 95 a 2002. Né? Inclusive, o ministro da área econômica do governo Lula veio do PSDB no seu início de governo. O presidente do Banco Central, né? O presidente do Banco Central, que era a figura mais importante, que era um integrante do PSDB. Exato, ele foi eleito deputado federal pelo PSDB de Mato Grosso do Sul. Bem, então o PT e o PSDB, quer dizer, o PT fez uma continuação, né, do projeto do PSDB dentro da questão macroeconômica, mas dentro da questão social, essa questão, né, de trabalhar o social. Você acha que o PT diferenciou do PSDB nesse momento? Ele aprofundou, ele teve condições de ampliar o que estava sendo feito, né? O PT assumiu, veio com o negócio de fome zero, aquilo não funcionou direito. Aí o que ele fez? Juntou os programas que tinha, lá, né, Bolsa Escola, Vale Gás, vários programas que existiam, criados no governo anterior, no governo Fernando Henrique Cardoso, e deu o nome de Bolsa Família, e ampliou, fez muito bem. As condições econômicas foram muito favoráveis, né? João Paulo e telespectadores da TV Del Rey. As condições de um governo e de outro foram bem diferentes, né? O Lula pôde fazer muito mais no social
embora Fernando Henrique também tenha feito muito nos 8 anos dele. Vemos que os indicadores de educação tiveram progressos assim, enormes, isso que diz é o Unesco, né? Os dados estão mostrando no período de 95 a 2002, Fernando Henrique Cardoso, houve um avanço enorme em todos os indicadores sociais no Brasil. As pessoas até perderam a noção disso, parecia que, como foi um período de crise, houve avanço, embora tenham passado por várias crises. Vamos lembrar as crises gravíssimas mundiais que pegaram a economia brasileira fragilizada. 94 a 95 foi a crise do México. 97 foi a crise do leste asiático, foi um terremoto no leste asiático. Várias economias, Tailândia, Singapura, quebraram, né? Várias economias do leste asiático. Então eu estava recuperando em 98, vinha a moratória da Rússia, não é mesmo? Depois teve a crise argentina, depois foi a crise na Argentina. Então o governo Fernando Henrique Cardoso foi um governo que enfrentou crises externas, que tiveram repercussões terríveis na economia brasileira. O Lula já pegou um céu que se chama céu de brigadeiro, né? Economia estabilizada, o mundo em crescimento, a China e a Índia cresceram 9%, 10%. Isso vou dizer assim, é um mar calmo, né? Um mar, o governo anterior teve um mar turbulento, um mar bem calmo. Essa última crise que o mundo atravessou, né? que aconteceu agora recente, o governo do Lula acertou no plano econômico, quer dizer, virou uma marola mesmo, como diz o Lula. Essa última crise internacional. Ela teve repercussão, ela foi uma marolinha lá na China. A China continuou crescendo, a Índia continuou crescendo, né? Lá realmente vai tornar. Nós aqui sofremos. Mesmo São Lourenço, você tem ainda 200 famílias aí cujos pais de família perderam emprego aí no setor metalúrgico, Senhor do Rei, né? O setor, a economia recuperou, mas o setor metalúrgico, local e mineiro ainda não teve a recuperação que teve, né? Então a economia foi afetada, foi menos afetada que no passado, né? Porque lá em 98, 99, criou-se o plano flutuante que permitiu, né, a economia se ajustar mais rapidamente a crises econômicas, e você teve aí uma situação de, como eu disse ainda há pouco, expansão da economia mundial, especialmente a China, mas não é só a China, né, e que o Brasil conseguiu exportar muito, né, e conseguiu acumular reservas internacionais, né, pagando um preço muito alto, mas isso é um assunto econômico muito técnico, mas eu posso falar no dia se quiser, mas paga esse preço alto, você tem uma reserva de 200 bilhões de dólares, a economia fica então, de certa forma, blindada à crise. Então, o impacto aqui foi muito, foi diminuído, mas não chegou a ser uma marolinha, não, porque pessoas sofreram aí perda de emprego. Vamos falar agora de Minas Gerais. Minas Gerais, o Aécio foi um governador que teve muita abertura com o PT. O PT de Minas e também muita abertura no governo do Lula. O diálogo entre o Lula e o Aécio sempre foi muito amistoso. Não houve nenhum desentendimento assim que a gente pudesse considerar que fosse uma divergência política. Minas, por exemplo, nós tivemos o fenômeno Lulélio, né? Lula e Aécio, Lulécio, e agora cria-se um outro fenômeno, Dilmazia, né? Seria Dilma com Anastasia. Você acredita que em Minas já existe uma fusão de PSDB, né, com o PT a partir da gestão do governo do Aécio? Não, eu acho que não. Acho que, embora haja entendimentos bons entre a cúpula do PT mineiro, especialmente do lado Fernando Pimentel. Pimentel foi um candidato a prefeito, né, que teve Aécio e Pimentel fizeram um prefeito de Belo Horizonte, né? Se uniram para fazer um prefeito de Belo Horizonte. Que é do PT. Né? Então o entendimento do Aécio e Pimentel foi muito bom, acho que mantém-se muito bom, né? Mas há dentro do próprio PT um racha interno, né? O grupo Pimentel é opositor ao grupo do Patrus Ananias, né? Então você tem o Pimentel e o seu grupo dentro do PT muito próximo do Aécio, mas você tem um Patrus Ananias distante,
do Aécio, né? Tentando marcar sua posição em oposição não a Aécio, então em oposição ao Fernando Pimentel. Então é uma coisa interna do PT. Esse racha dentro do PT de Minas é em função da política nacional do PT. Não é? Nesse caso, você disse bem, tem o Pimentel, que foi prefeito, que seria o nome, né, de consenso do PT, o nome de majoritário do PT para ser o candidato ao governo do Estado, mas já o ministro Patrus Ananias, né, está mais voltado para a política nacional do PT, uma vez que ele estava de ministro. Né, então, quer dizer, a ideia de que o PT tem que defender os interesses do governo federal e aí tem que fazer uma parceria em primeiro plano com o PMDB, né, e desprezar essa realidade que Minas tem de aproximação com o PT, né, e PSDB para poder ganhar o apoio do PMDB. Como é que é essa história? Pois é, João Paulo, isso é uma tristeza do PT, né? Tem dois grandes nomes do governador, Fernando Pimentel e Patrus Ananias. E aí, em função do dono do partido, que o presidente Lula hoje virou dono do PT, quer impor um projeto maior dele e da turma dele em Brasília e sai impondo essa coisa no Brasil inteiro. Isso foi péssimo dos companheiros do PT, vários deles saíram do partido, desgostosos com os rumos do partido. O Pimentel tinha uma tendência mais à rebeldia, mas o Patrus foi de uma subserviência. Mas me entristece, a pessoa com a biografia do Patrus Ananias se submeter assim, a Brasília, né? Em vez de olhar os interesses primeiros. Acho uma pena isso. Bem, o Aécio tinha pretensão de ser candidato a presidente. Tanto que tem uma faixa aqui, Aécio presidente, né? Ou agora, ou mais para frente, né? O PSDB de Minas sonha com essa possibilidade. O que afastou essa possibilidade do Aécio ser candidato a presidente, uma vez que o Serra, sendo governador do estado, podendo ser reeleito, né, com muita facilidade, né, e o Aécio já vem no segundo mandato, bem sucedido, né, poderia estar experimentando essa oportunidade. Existe um distanciamento entre esse projeto nacional do Aécio com o projeto nacional do PT de São Paulo? Eu acho que nessa questão aí, o PSDB de São Paulo tinha na figura do Serra, né, um nome maior em todas as pesquisas. Né? Acho que isso predominou. Embora o Aécio tinha um potencial maior de crescer, como vinha crescendo. Né? Então, você tem um momento em que você vai decidir qual será o candidato. Né? Aí você ouve as forças nacionais, né? Pedisse uma prévia, o Aécio gostaria que houvesse uma prévia. Eu acho também que teria sido bom fazer uma prévia. Mas os outros companheiros pensam o contrário. Essa questão de prévia costuma também dar errado de dividir muito partido. Né? Recentemente eu ouvi uma declaração do Reginaldo Lopes, do PT, lamentando que a prévia que teve aí em Minas Gerais, do Fernando Pimentel e Patrus, né? Que não foi bom o partido, dividiu demais o partido, desagradou demais o partido. Se nem sempre uma prévia é uma boa coisa. Mas eu gostaria que tivesse acontecido, né? Essa prévia. Né? Agora, uma coisa era certa, naquele momento, devido ao chamado recall, a lembrança do Serra, foi candidato à presidência, ele liderava as pesquisas com uma grande diferença muito grande. Né? Então ele se colocou nessa posição, o Aécio retirou quando sentiu que não caminhava para o lado dele. A diferença hoje entre Dilma e Serra, como é que você diferencia isso? Já que a política econômica entre os dois partidos tem muita semelhança. Exatamente, mas você tem posturas, né? Você tem uma pessoa com uma biografia, que é o José Serra, de atuação na política séria, né? Sem nada que manche a carreira dele. Do José Serra. José Serra foi presidente da UNE, deputado federal, governador do prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, né, ministro da Saúde, e só tem coisas boas a falar dele, não é verdade? Como administrador público e político, como político. Né? A candidata do Lula
Rousseff é uma novata na política, né? É uma pessoa que é gerente de projeto do governo Lula, né? Não tem um comportamento que assusta, ela tem um estilo autoritário, mandono, né? Que agora está sendo aí maquiada, mas realmente eu temo por ela, pela pessoa dela, eu temo que ela não consiga conduzir o partido como Lula conseguiu conduzir o partido, com uma certa... tem os grupos radicais do PT que precisam ser contidos, né? Não sei se aquela força... O Fernando Henrique tem uma frase que ele fala assim, o Serra é um líder, né? E a Dilma é um reflexo de um líder. Seria esse paralelo? Você acha que... Eu não conhecia essa frase, mas acho que é uma frase, resumo, síntese, eu acho que é. Porque a Dilma, na verdade, o que você acha que fez a Dilma ser a candidata do PT? Porque o PT, né, tem outros nomes, vários nomes que já vinham sendo, tendo visibilidade ao longo do tempo na militância. E por que a Dilma foi a escolhida? Você tem ideia? Eu tenho que... A gente lê, a gente se informa por aí, né? Que os nomes que o Lula tinha no início se queimaram. José Dirceu, Antônio Palocci, seu ministro da Fazenda, né? Se queimaram uma série de distribuias que fizeram aí na política nacional, né? Então, José Dirceu, eu não quero entrar no assunto do PT, porque realmente é problema deles lá. Eu não vou entrar em detalhes, né? Porque até é desagradável a gente a Dilma assumiu o ministério, né, nesse momento de crise, né? Ela foi para a Casa Civil justamente para abafar uma crise. E realmente depois que ela assumiu a Casa Civil, estabilizou-se politicamente o governo Lula. Talvez seria aí, né, o que cacifou a Dilma, né? Não é que ela tenha feito nada para estabilizar, não. Ela gerenciava o dia a dia da Casa Civil, da presidência. O Fernando Henrique tinha uma figura notável para isso também, para cuidar do dia a dia da Casa Civil, né? Os projetos andando, comprar, essas coisas, que era o Pedro Parente, né? O Lula tem só Dilma, certo? Não é mesmo? Assim, você acha que a Dilma... Aqui no volta tem o Roquinho, né? Então, cada um tem seu... Aqui você acha que a Dilma depende do apoio do candidato, do Lula para poder... Não é só, ela é o produto do Lula, é só o Lula que a 15 e tal, aí agora os companheiros lá tiveram de aceitar que o Lula impôs esse nome, agora eles falam amém, beleza, tá tudo, né, é isso. Ela não tem, ainda não provou. Ela pode até, se ela ganhar, não pode ser um presidente, a gente, é uma certeza, não importa. Tomara que se ela for eleita, que faça um bom governo. Né? Essa situação da Dilma também pode ser considerada parecida com a situação de Minas, por exemplo. O Aécio é uma grande liderança, vem do segundo mandato, igual ao Lula, né? E o Anastasia é um técnico do governo Lula, assim como a Dilma é uma técnica do governo... Não, o Anastasia é um técnico do governo do Aécio, assim como a Dilma é um técnico do governo, uma técnica do governo Lula. Né? Agora, a Anastasia também não tem essa expressão eleitoral, né, testada. Né? Seria assim, seria também o Anastasia um reflexo de um líder? Sim, ele, de certo modo, ele é reflexo do líder, ele vai ter que mostrar sua capacidade, seu voo próprio, né? Ele vai demonstrar isso. Demonstra, em alguns momentos, a gente vê ele demonstrando seu, né? Como agora ele assumiu, ele teve 4 anos vice-governador, né? E aí vai se projetando como gerente mesmo do AEL. Só que a gente não tem aqui dentro do PSDB um problema que tem o PT nacional, né? Que tem várias correntes e que é muito difícil administrar, que o Lula conseguia apaziguar lá, porque ele, a frase que eles usam lá dentro, lembrado pela Sandra Stark, que saiu do PT agora, ex-deputada, foi candidata governadora pelo PT, ela lembrou a frase que ela ouviu lá dentro do PT, que desagradou ela, é o seguinte: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela disse que não esperava ouvir isso ela escreveu nos jornais em Minas Gerais, né? E aí a coisa ficou complicada lá dentro do PT. No PSDB não temos essas coisas aqui dentro, não, a gente manda quem pode, obedece quem juízo, essas coisas não são assim. Então é um pouco diferente, mas todos dois tiveram, né, uma luz indireta, né? Uma luz indireta dos seus mentores, né? O Aécio com a Anastasia e Lula com Dilma, né? Agora a Dilma mostra mais
limitações, né, e mostra, e tem problemas dentro da estrutura partidária dela lá. Essa frase que o PSDB está usando no marketing o Brasil pode mais, né? É o slogan que se assemelha ao slogan do Obama, né? Que é você pode, você pode, o Brasil pode mais. Quando ele fala o Brasil pode mais, quer dizer que o Brasil está indo no caminho certo. De uma certa forma, ele está avalizando o governo do Lula dessa forma. Porque, exatamente, de certo modo, sim, para dizer só, foi bom o crescimento, né? Nós criamos as condições no passado, o Lula, a economia consegue crescer, poderíamos crescer mais rápido. Tem uma noção aí que é uma coisa, do ponto de vista técnico, um pouco complicado de dizer, explicar, mas eu vou tentar explicar para os telespectadores da TV Del Rey. Olha só, quando se diz que o Brasil pode mais, é porque você tem uma China crescendo a 7%, 8%, o Brasil está, né, esse ano vai crescer 7%, mas a China tem um desempenho muito maior, a Índia tem um desempenho muito maior. E o Brasil deixou de fazer certas reformas, né, deixou de fazer certos investimentos que viabilizam um crescimento maior. Então, nesse sentido, o Brasil pode fazer mais, né, se não se gerenciar o dinheiro público com menos desperdício, né? Com investimentos, né? Nós temos esse problema, o governo Lula sabe disso, né? Esses PACs 2, 1, 2, já estamos sendo 3 aí. Então, é tudo um esforço para fazer investimento e que não está conseguindo realizar, não é mesmo? Então, nós temos esse dilema, esse problema sério de fazer algumas reformas que permitam um crescimento maior. Você vê que a insegurança ainda mantém uma taxa de juros no Brasil muito elevada, em termos reais, né, uma das taxas mais elevadas do mundo. Né. Você tem uma gastança muito séria, obriga o Banco Central a ficar segurando, usando a taxa de juros para segurar e evitar uma taxa inflacionária. Então, é isso quando se diz o Brasil pode crescer mais se fizer, né, reforma tributária, reformas políticas aí, né, nesse sentido que tem essa expressão. Mas, de certo modo, a sua pergunta, a gente fica feliz, acho que dentro do PSDB, feliz com o crescimento econômico, que as condições foram plantadas lá atrás e hoje o Lula se beneficia disso. É bom que o Lula se beneficia da popularidade dele, mas o mais importante é que o Brasil se beneficia. Acho que isso que nos interessa. Você acha que essa questão de acabar com a verticalização, essa coisa de cada partido pode escolher livremente apoiar o candidato a governador do estado que quiser, você acha que isso vai enfraquecer a questão partidária, a instituição partido? Será que ela está perdendo? Quer dizer, ela já está em crise há muito tempo, né? A instituição partidária. Você acha que a tendência é aumentar ou você acha que existe a possibilidade de nascer daí um sistema bipartidário? Eu não vejo, não. Eu acho que seria desejável o bipartidarismo, né? Mas seria bom que tivesse menos partidos. Hoje tem partidos demais, né? Se for 30 partidos, né? Seria interessante ter 3, 4, talvez, né? No máximo, partidos grandes disputando poder. Não existe mais a questão do Partido Nacional. Eu vejo assim, por exemplo, o PSB pode aqui em São João do Rei, aqui em Minas, fechar com o PT e lá no São Paulo fechar com o PSDB ou vice-versa, não é? Para governador. Não é? Não existe aquela coisa, olha, não tem mais, de cima e embaixo. O partido defende a sua bandeira nos 3 níveis, municipal, estadual e federal. Não, hoje ele defende uma bandeira do nível federal, no nível estadual ele defende uma que é contrária dele no nível nacional. Isso. Então isso descaracteriza a questão pragmática programática. Respondendo a sua pergunta, eu acho que eu não tenho uma opinião sobre isso, sabe por quê? Porque eu vejo, como você colocou, seria o ideal é fortalecer a estrutura partidária, tá certo? Mas isso está confrontando com a nossa realidade. As pessoas não dão valor à vida partidária. Isso é uma maior dificuldade. Eu sou presidente do PSDB de São João do Rei, a gente trabalha, a gente quer e a gente busca a respeitabilidade, só respeito à vida partidária, né? Vamos trabalhar, mas a gente encontra poucos, são poucos idealistas que trabalham com os partidos. Dentro do PT, eles enfrentam o mesmo problema mesmo das pessoas. Todos os partidos têm esse mesmo problema, que a cultura política brasileira não leva a valorizar uma vida partidária, né?
O regime parlamentarista talvez fortalecesse isso, né? Mas isso não está em discussão no momento, né? Então, para te responder assim, eu vejo a coisa pura de partido, eu seria verticalizar, né, as eleições. Mas está na plena. Ser democrata é democrata, ser republicano é republicano. Os Estados Unidos é assim. Exatamente. E aí você tocou no ponto. O Brasil chegou à democracia e república não chegou, né? As pessoas hoje, especialmente, né, nesse governo Lula, mas também em outros governos, você tem as pessoas um pouco respeito pela república, quer dizer, respeitando as coisas públicas, né? Isso é a coisa que mais, essa grande luta, isso é um idealismo que nos leva a entrar na política, de realmente aprofundar uma vida realmente republicana. Porque democrata é bom, é importante ser democrata. Eu quero a participação do povo nas eleições, mas no governo as pessoas têm que respeitar a república. República significa a coisa pública, não é pública, né? Então, e não tem os governantes se sentem donos de poder, então eles fazem o que quiserem, eles se acham capazes de fazer, sentir acima da lei. Fazem da coisa pública bem particular. Então, isso realmente, essa questão. Eu li há pouco tempo um artigo do José Murilo de Carvalho, um historiador mineiro, um grande intelectual, membro da Academia Brasileira de Letras, em que ele coloca assim, com muita ênfase, né, essa necessidade nossa de colocar a questão ética, sabe? Colocar a questão ética como uma questão política importante no país, que ela é deixada de lado. Criou-se a ideia de ética de resultado. Não interessa o governante é bom, não interessa o que acontece com ele. Não, acho que a questão ética é uma questão fundamental. Ela orienta o comportamento individual. Acho que isso tem que entrar na política, né? A política está expulsando os homens éticos, né? É verdade. Hoje uma pessoa comum tem dificuldade de ser de ter uma candidatura com visibilidade. Será que hoje a estrutura que banca uma campanha política está muito voltada para essa coisa, né, do dinheiro que vem de fontes de Caixa 2, de fontes não declaradas, que acaba inviabilizando uma candidatura de uma pessoa comum que queira ser candidato sem passar por esses artifícios? É verdade, essa coisa do financiamento da campanha, né? Essa questão problemática, né? Que o Brasil precisa discutir isso. Eu não tenho resposta pronta para isso, não. Né? Há uns que defendem, muita gente boa que defende financiamento público de campanha, tirar o recurso privado. Será que vão conseguir fazer isso no Brasil? Será que a justiça vai atuar com celeridade, com rapidez na nação? A justiça eleitoral tem avançado bem em julgar com rapidez, mas as coisas nem sempre caminham dessa maneira. A última pergunta, porque nós já estouramos o nosso tempo. O fato de estar o PSDB e o PT polarizando o debate político esse ano nas eleições, nós temos aí a candidata do PV, a Marina, tem o PSOL, mas eu acredito que o debate vai ficar em torno dos dois candidatos, né, que tem uma semelhança muito próxima, né? Os dois vão fazer quase um jogo de comadre. Eu não acredito que o Serra vai atacar o governo Lula, e nem acredito que a Dilma vai desfazer, né, da história do perfil, né, da liderança do Serra. Você acha que isso não vai desestimular o interesse? Que ela já não é muito interessante, a maioria da população já não se interessa muito pela política. Você acha que essa falta de diferenciar um do outro não vai dar ficar monótono? Eu acho que essa diferença vai aparecer, João Paulo e telespectadores da TV Del Rey. Eu acho que essa diferença, a campanha não começou na televisão, não começou ainda, ela está publicando em jornais, ela não chegou ainda no povão, né? E a hora que ela chegar, vai ficar clara a diferença. Você tem razão, uma coisa seguinte, existe, independente do presidente que chegar aí, existe uma máquina pública que funciona com telecompetentes. Quando, por exemplo, você vai, isso no governo Fernando Henrique Cardoso, no governo Lula, quando vai uma decisão lá para o Conselho Monetário Nacional, por exemplo, os técnicos já trabalharam tudo aquilo. Os ministros e o presidente só posam com fotografia. Então você tem, isso é importante, o Estado moderno criou essa chamada burocracia no sentido weberiano, qualquer que seja o presidente da República, ele não vai fazer muitas vamos dizer assim, não vai
fazer grandes mudanças na política econômica, no andamento da economia brasileira. Acho que isso é um ganho da máquina pública, do aparelho do Estado, né? Agora, o que eu vejo que vai diferenciar os dois é o perfil da campanha, né? Se é um programa que o PT registrou o programa com a candidatura Dilma e logo depois de tarde registrou, colocou o outro, né? Fica amenizando. Você não sabe qual é o verdadeiro programa do PT. Se é um programa radical, se é o outro que foi aliviado. Então, você não fica sem saber o que eles vão apresentar mesmo, né? Qual a cara verdadeira da ministra Dilma, candidata aí do Lula, né? O Serra a gente conhece um pouco a história. Todo mundo conhece a história dele bem. A gente sabe o que ele se posicionou a vida toda. Ele não é surpresa, né? Como ministro da Saúde, como governador de São Paulo, né? Todo mundo conhece a vida pública dele, né? E agora vamos ver o debate eleitoral e os programas de televisão se mostram realmente o programa. Isso que você está fazendo aqui, você está fazendo pergunta sobre o programa, né? Isso aqui interessa. Mas uma pena que a eleição nem sempre se ganha nisso, né? Essa discussão é a discussão que se faz entre poucas pessoas interessadas na vida, nos programas dos partidos, né? Na verdade, acaba ganhando a eleição aí em função de marketing que cada um se faz. Não fica disputa entre marqueteiros políticos e sai da essência mesmo do bem comum, da preocupação com a política, com o P maiúsculo, política voltada, que é uma atividade voltada ao bem comum. Luiz, obrigado pela sua participação. Nossa humilde TV Del Rey, né, que ainda está em caráter experimental, né, e desejo que você tenha a oportunidade de voltar outras vezes para a gente começar a conversar sobre esses assuntos. À medida que a campanha for esquentando, né, a gente traz você de novo aí para ilustrar com a sua sabedoria aí alguma coisa sobre isso. Obrigado, João Paulo, pelo convite, obrigado pela audiência aí, os telespectadores da TV Del Rey. Muito sucesso para vocês, para a TV e para vocês.